Clodoaldo, vamos agora falar um pouquinho da parte realmente da construção, que você usou toda essa sua experiência de muitos anos. O Sim. que que você pode dizer para a gente aqui de leque harmônico? O que que você usou? É uma coisa sua? Você também foi se inspirando em grandes nomes da luteria? Esse Sim. aqui como o que é, em Não, termos estruturais? a inspiração é inevitável. Você sempre vai buscar grandes artistas, grandes luthiers, né? Então, eu já fiz violões com vários tipos de leque. Hauser, Torres, Ramires. E aí eu fui me, assim, adaptando mais com treliça, né? Só que a minha treliça foi reduzindo ao passar do tempo. Eu fui reduzindo cada vez mais. Diante das observações dos músicos, né? Porque Uhum. geralmente o músico ou ama a treliça ou já odeia de vez, né? E eu, A sonoridade, né? Você quer dizer, os músicos sim, quando percebem um violão assim que não é o violão só madeira, né? Assim, às vezes reagem de uma maneira sincera mesmo, que o sim. som não é o que eles estavam imaginando, E né? sabe, Oscar, isso é muito importante. Aqui às vezes o luthier mostra para o músico e o músico às vezes fica desconfortável em falar alguma coisa. Mas o músico deve falar. Por quê? Ele colocando as características positivas e também negativas, por que não? Porque são críticas construtivas, nós podemos melhorar o trabalho, né? Sabendo, claro, sabendo que vai agradar, o violão vai agradar, não, adoramos violões, né? Claro que eu gosto de Sérgio Abreu, Hauser, Santos Hernandes, que nós estávamos falando há pouco, né? Mas assim, tem músico que vai gostar especificamente de Hauser, outros vão gostar especificamente de treliça. É comum também, né? Esse aqui, o que que você usou? É uma treliça, essa é a treliça. É uma treliça bem reduzida que eu É uma fui treliça de madeira? madeira, Ah, tá. madeira. E em cima da treliça tem um fio de carbono, assim. Tem um fio de carbono, mas é bem pouco, muito pouco. Eu resolvi fazer assim, já ouvindo as observações do dono desse violão, né? Vai falando para mim com o tempo o que que tem de bom no meu trabalho, o que que podia ser melhorado, né? Então, como que eu cheguei à treliça? Como que eu cheguei? Eu fiz a primeira treliça através de uma planta, acho que do Roy Cortnell, que eu comprei, que era de 5 barras, 5 5, né? São 10 barras. Geralmente tem luthier que faz de 12 barras ou até mais. E eu fui fazendo e fui reduzindo, fui deixando cada vez menos madeira, menos treliça, para deixar o som cada vez mais parecido com o tradicional. Essa é a minha intenção, Uhum. de deixar um violão forte, mas que não descaracterize o timbre do tradicional, né? É lógico, isso é uma busca constante, né? Então eu fui fazendo esse tipo de trabalho, fiz até para o Penese, para o Alessandro, mas aí já é um 7 cordas, e não consegui eu não consegui sair da treliça. Por quê? Todo o cliente, né, o músico que me ligava, encomendava um violão, me falava a seguinte frase: faça um violão igual ao do Penese, Esse é um problema, hein? ou igual ao do músico que, né, do dono desse violão, por exemplo, que já era um treliça. Eu falei, como que eu vou? Eu não posso mentir para o cliente, né? Eu vou falar que vou fazer uma coisa e faço outra, não. Eu vou manter a linha da treliça. E foi isso que me, assim, eu acredito, né? Que me fez refinar essa treliça. Porque se tivesse uma treliça e tivesse abandonado, talvez não teria chegado nesse violão hoje. Uhum. E então, ouvindo os músicos depois, é que eu fui diminuindo essa trilha. Eu acho que o segredo Só está em para, você eu diminuir acho que é uma ela. informação importante, assim, só mais um Sim, detalhe mais técnico. Qual é o tamanho e aonde está localizada a treliça aqui no teu pé? sim. Geralmente tem luthier que faz treliça ela cruza Isso, tudo aqui. A minha é. treliça fica nessa região aqui. Ela é bem pequena. Ela é bem pequena. Circundando, assim, essa região Isso. Essa próxima ao região, cavalete. isso. Sempre aqui,
buscando aqui o cavalete, né? Que é essa região mais nobre, assim, né? Então minha treliça ela não passa dessa parte aqui, ela é bem pequena. Não, ela não vai até o final, até a periferia, né? Vamos dizer assim, até a silhueta, não. Ela fica só nessa região. E eu vou estudando e vou diminuindo cada vez mais a treliça, porque a treliça ela é reforçada, né? Só que isso te permite, o que permite você afinar um pouquinho mais o tampo, né? E o tampo vai vibrar mais, Uhum. mas em alguns violões ele traz bastante médio, anasalado. E é isso que eu não gosto, que eu não quero, né? E eu percebi que você reduzindo a treliça, você consegue... Esse aqui é absolutamente natural. Se você não fala que fez treliça, assim, ouvindo, né, a gente não, jamais poderia supor. Eu acho que agora a gente ficou assim super curioso, deve estar todo mundo doido para ouvir o resultado final. E o dono desse violão, inspirador juntamente com o Lineu Bravo, se tem uma pessoa que inspirou sempre, desde o começo, o trabalho do Clodoaldo e que segue vendo tudo que ele está fazendo e que chegou nesse instrumento, é um dos violonistas mais importantes de todos os tempos no Brasil. Eu tenho o privilégio de ser amigo dele há muitos anos. Todo mundo conhece o Edson Lopes, um violonista assim, além de músico excepcional, um intérprete excepcional que tocou no mundo inteiro, é considerado um dos maiores violonistas do mundo, né? Eu diria de todos os tempos, né? É uma pessoa assim muito boa e que faz um trabalho também pedagógico incrível. Tem um canal excepcional onde ele prepara material que vale ouro. Se eu tivesse esse material na época que eu fui professor 30 anos de violão, teria sido fantástico para mim. Então, a surpresa que nós temos para vocês hoje é o Edson Lopes, que vai agora conversar um pouquinho com a gente, tocar nesse violão, né? E depois eu vou falar de uma outra surpresa que vocês vão ouvir também ao final. Amigos, então a grande surpresa está aqui. Isso é uma honra receber o Edson e ele vai, além de tocar para nós, vai falar um pouquinho essa relação já luthier-violonista que a gente sempre comenta, como é importante isso, né? Nesse caso aqui é a comprovação total, né? Imagino para o Clodoaldo que prazer, que desafio e depois que prazer, né? Você construir um instrumento desse para o Edson tocar, né? Edson, grande prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Fala um pouquinho para a gente assim dessa carreira do Clodoaldo que você acompanha desde o início, assim, o que você sente assim você que é uma pessoa que tem instrumentos excepcionais, já tocou em todos os violões melhores que existem, né? Conta pra gente um pouco aí, que você fica tão satisfeito de ver esse trabalho que ele está realizando. O Clodoaldo foi uma surpresa assim, muito agradável, né, que surgiu na minha vida, porque, você sabe, nós, violonistas, a gente está sempre atrás de algum instrumento que seja interessante, e que o luthier esteja perto da gente, para que a gente possa estar em contato, dando as orientações, se precisar de alguma coisa para fazer uma mudança, tá ali. E ele apareceu em casa com um grande amigo meu, Fraudísio, lá de Sorocaba, mostrando o violão que ele tinha feito. E eu já fiquei encantado logo de cara. Mas naquela época ele estava com pouca experiência ainda, então tinha alguns probleminhas. Era a questão do volume. Eu falei isso para ele, falei, olha, o seu violão é muito bom, estou gostando bastante, porque o timbre é bem agradável, muito doce. Você precisa melhorar o agudo e fazer com que ele tenha mais volume. E o Clodoaldo é uma pessoa assim, muito aberta a palpites, sugestões, críticas construtivas. Exatamente. Né? E isso é muito importante para o luthier. Ele está nesse patamar por causa disso, porque ele é aberto a que a gente fale realmente o que está sentindo. Não fique assim um negócio só para agradar, não. E eu sempre procurei ser sincero mesmo para ajudar. E foi o que aconteceu com ele, meu contato com ele.
Então ele foi fazendo. Aí ele chegou a fazer um violão mais para frente, que eu cheguei até a gravar o meu segundo CD que eu fiz pela Guitar Copy. Uhum. Eu utilizei o violão dele, de tão agradável que estava. Mas ainda senti um pouquinho, faltando alguma coisinha no agudo, falei assim, ainda precisa melhorar um pouquinho mais no agudo. E ele sempre aberto a ouvir, ele falou, vamos trabalhar. E ele ficava perguntando para mim, o que você acha? Eu vou pensando em fazer assim, fazer assado. Eu falei, Clodoaldo, não é assim. E eu dava as referências dos violões que eu tenho. Olha, o seu violão em relação ao que eu tenho tá assim, tente melhorar assim, tira um pouco do médio, eu acho que vai ficar mais interessante. Dando as orientações para ele. E ele só captando. E aí, para minha surpresa, ele demorou. Porque, assim, o violão que ele fez que eu gravei, o LP, o CD, eu cheguei a vender o violão, porque eu queria um outro violão. Aí ele fez um com um jacarandá baiano, imperial, pra você ter uma ideia. Ficou lindo o violão. Só que o erro foi meu, que eu pedi um violão menor. Então aí também tinha pouco volume, por ser pequeno. E era de cedro, e eu gosto mais de abeto. Mas na época eu estava empolgado, porque ele é muito bom no cedro também, Muito, sabe? é. Ele é muito bom. Bom, esse violão acabou até tendo uma história aí, não sei se depois ele vai querer contar, sei lá, os violões foi roubado. Eu lembro, uma Lembra? situação triste, trágica, né? O violão foi roubado, mas graças a Deus apareceu praticamente intacto, né? Exato. Tudo bem. E acabou ficando com um amigo meu que gostou demais do violão. E aí ele vendo que eu estou super preocupado, e eu também quero pegar um violão dele que realmente eu sinta bastante prazer em tocar, e eu sei e eu tinha certeza que ele ia chegar nesse ponto, então eu fui dando tempo para ele. E aí ele demorou. Quantos anos mais ou menos será que deve ter? Acho que uns 3 anos, 4 anos que você está fazendo esse violão aqui, eu não lembro direito. E eu só esperando. Mas estava confiante que ele ia fazer uma Valeu coisa. a pena esperar. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu estou bastante impressionado realmente com esse violão. Muito. Porque ele tem umas qualidades. Ele tem um timbre que me agrada bastante. Ele não é um violão espetado. Ele é um violão bem aveludado. Ele tem um reverb que dá a sensação que você está fazendo assim já um CD pronto. Você vai tocando, aquele reverb vai soando. Tudo muito equilibrado. Tanto o agudo quanto o grave. Então ele conseguiu assim um agudo realmente do ponto que para mim, está bem satisfatório. Então, eu estou assim bastante feliz, porque primeiro que eu sou muito amigo dele, é uma pessoa super humilde, muito, muito bacana mesmo, muito gente boa. E mora tão perto de mim, né? 50 quilômetros. Maravilha, então qualquer né? coisa... O Edson mora em Tatuí, é professor na escola de Tatuí há muitos anos, viaja muito ainda, tocando, se apresentando sempre, né? E o Clodoaldo mora em Sorocaba, então é ali. É do lado. É do lado, né? Muito do fácil. lado ali. Vamos ouvir então, Edson, você fica totalmente à vontade, mostra pra gente aí. Tá. Eu tenho um grande amigo também nosso, meu e do Edson, que já todo mundo conhece, que é o Everton, né? O violão é espetacular. Mas tem um elemento que está atrás do instrumento que faz uma certa diferença. E quando é o Edson Lopes atrás do instrumento, aí, amigos, a diferença é total. Curtam a arte e a sonoridade do Edson nesse violão lindo do Clodoaldo.
Amigos, isso aqui foi uma festa hoje, emocionante, né? E nós temos uma surpresa final, depois dessa maravilha de ter o Edson aqui com a gente, matando saudade, matando conversas dos velhos tempos tão boas e tanta coisa que a gente dividiu, né? E ter o Clodoaldo com a gente. Também estava aqui, infelizmente teve que sair mais cedo, o Thiago Abdala, que acho que todos vocês conhecem, é um dos violonistas mais importantes da nova geração aqui do Brasil, faz um trabalho incrível, integrante do Quaternália, tem um duo com a filha maravilhoso, do Abdala ela é uma grande flautista, com 15 anos de idade, eles já tocam desde que ela tem 8 anos de idade, é uma coisa assim emocionante, estão se apresentando, chegaram recentemente em recitais na Europa, né? E o Thiago também ficou encantado com o violão do Clodoaldo e gravou, vocês vão ouvir ao final aqui como um bônus, o Thiago tocando nessa maravilha de violão. Então eu queria agradecer vocês mais uma vez, foi um prazer, espero que a gente repita na próxima vez que sair mais uma joia, que espero que não demore muito, né? A gente poder repetir. Edson. Eu que agradeço rever você, meu amigo. Tantos anos, que saudade. Que bom, né? Que ótimo, que momento e você especial. Continua firme com esse instrumento e eu admirado com a sua voz e o sincronismo, você e o violão foi impressionante. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado por essa oportunidade, viu? Obrigado, Clodoaldo, também por essa eu que só tenho a agradecer vocês, que são incentivadores da arte, né? Sem vocês, assim, meu Deus, nunca teria chegado nesse instrumento. Sim. Acho que a gente está num momento, eu já falei isso, fica até meio repetitivo, mas eu falei já várias vezes, que a gente está num momento muito, muito especial aqui do violão brasileiro, né, Edson? Uhum. A gente está, assim, com um número incrível de violonistas da nova geração. Sim. Tocando muito bem, fazendo um trabalho musical, né, que é essa coisa também, não é só tocar bem, é um trabalho musical, assim, incrível. E essa coisa dos luthiers, que na nossa geração, né, quando a gente começou, anos 70, anos 80, eu me lembro de você, assim, nos primeiros recitais que eu vi, você tocava com um Yamaha. Você lembra? Yamaha. Você já tinha um som maravilhoso que era qualquer violão que ficava bom, mas foi o seu primeiro violão que eu vi em recital. O primeiro violão que eu tive mesmo foi um Del Vecchio que meu pai tinha. Meu também, eu também tive, meu Segovia. Então, era o que a gente tocava. Depois, o primeiro violão de luthier mesmo que eu vim conhecer foi o Dornelas. Dornelas, que eu fiz seu Joaquim. Dei um curso aqui em São Paulo. Isso. E era raro, né? E agora o difícil é o que escolher, porque são tantos bons nomes, né? E isso aí espraiou para o país todo, no Brasil inteiro tem luthiers ótimos. No Sul, que não tinha ninguém, hoje tem uma porção de luthiers excelentes. Agora, daqui a pouco, em agosto, virá um dos luthiers que está se destacando também lá no Sul, e tem vários outros já convidados, né? É um privilégio para nós violonistas ter gente como o Clodoaldo e todos os outros aí fazendo instrumentos tão bons para a gente. O privilégio é todo nosso. Graças a Deus, né? Deus dá essa oportunidade maravilhosa. Vamos manter isso cada vez mais. Hoje o violão brasileiro já é referência internacional, né? Os violões 7 cordas, os grandes violonistas como Yamandu, Penese e vários outros, né? Suami Júnior, todo mundo tocando mundo afora, e os músicos de fora ficam encantados, estão comprando seus violões, né? E bandolins e cavaquinhos, e o violão clássico também, né? Que tem já esse nome que a gente deu, essa séria criatividade da luteria brasileira, é mesmo uma luteria brasileira. A gente pode falar assim, sem nenhum exagero, que é uma coisa nossa mesmo. Sim, com certeza. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.